a conversar o que era aquela foto que tinha ela, que parecia um aluno, que era o Natsu. Então a Hina rapidamente se ajoelha, implorando para ele não dizer para mais ninguém. Ela até pergunta quem sabe daquilo, e o diretor responde que ele, a professora, que é não sei o nome dela, não tô me lembrando, e o fotógrafo. O diretor disse que ia chamar o Natsuo depois daquilo, depois que ele tinha conversado com a Hina. Então, vemos que a Hina no quarto dela, no quarto da casa dela, ela escrevendo por favor em um papel, e eu acho que mais pra frente eu vou dizer o que eu acho. E depois corta a cena para a conferência de despedida, alguma coisa assim, final do ano letivo, que é dito que falta apenas 10 dias pro ano acabar. Depois do diálogo todo, a apresentação toda do diretor, a Hina sobe no palco, pega o microfone e fala que tá saindo fora, cara, tá se despedindo. Ela se despede, que ela vai pedir demissão. Então, muitos alunos ficam chocados, principalmente os amigos do Natsuo, a Rui, o gringo, e o pessoal do clube de literatura inteiro fica chocado. E corta pro professor Kiria Sensei. Depois tem uma cena em que a Arui vai perguntar pro Natsuo se ele sabia de algo. E o Natsuo diz que não, ele não sabia de nada. Eles estavam se falando, estavam trocando mensagem, estavam ligando um pro outro. Ela estava normalmente. E depois corta a cena para onde tá no último andar, e tem lá a Hina, e depois entra o Kiria Sensei. Só eu achei que naquela cena onde a Hina vira, ela pensava que era o Natsuo. Só eu achei aquilo, que ela tava empolgada, ela virou assim, Kiria Sensei. Eu acho que ela pensava que era o Natsuo. Eu pensava que era o Natsuo, mas depois viu que era o Kiria Sensei. Aí depois questiona, dizendo que se tivesse um Kiria Sensei, talvez seria diferente. Aí depois ela se contradiz, dizendo que não seria o suficiente, ou então não era algo que poderia parar os sentimentos que ela tinha pelo Natsuo. Então, depois dessa cena, o Natsuo vai na casa da Hina, entra lá e quando vê não tem mais nada, cara. Tá tudo vazio, os móveis, e no chão, a única coisa que ele achou, a carta que a Hina escreveu pra ele. Então tem escrito para Natsuo. Então eu acho que aquela carta que ela estava escrevendo por favor no começo do anime, no começo do episódio, eu acho que era pra ele, cara. Eu acho que sinceramente ela estava escrevendo por favor, era alguma parte da frase, de uma palavra. Então ele lê aquilo, enquanto tá lendo, aparece a voz da Hina narrando a carta. E enquanto ele tá correndo um monte ou alguma coisa assim do tipo. E depois, assim que a Hina termina de narrar a carta, termina a narração da Hina, da carta, ele dá um grito e corta a cena pra ele no quarto, destruído. Aí a Rui vai no bar de conselho do amigo dele e do barman lá, não sei se é o nome do cara. Então o melhor amigo do Natsuo, que é aquele gordinho, vai lá no Natsuo e diz que levanta ele, motiva ele, diz que a Sensei fez um ato muito corajoso, um ato muito sábio da parte dela, que foi desistir daquele relacionamento para o Natsuo não perder a vida dele com ela. Então ela teve que ter muita força porque ela ama o Natsuo. Então ele diz pra ele: você tem noção de como ela se sente? De saber que se ela tivesse dito pra você, você iria abandonar tudo, e ela não queria esse peso. Então é muito legal. O anime em si é um anime que tem atitudes muito maduras, tanto da parte de qualquer personagem. Até quando a Arui descobre o relacionamento da Hina com o Natsuo, ela resolve não dizer. Aí dá um beijo no Natsuo de despedida, mas resolve não dizer pra ninguém, porque aquilo não vai adiantar pra ela. Se fosse aqui na vida real, eu acho que teria textão no Facebook, Twitter, Instagram, teria tudo, tipo, seria espalhado. Mas nessa não. O que eu gosto muito do Dometsuki Nakanujo, que cenas e cenas poderia ser um anime
de romance com comédia, mas não, é um anime que tem cenas de comédia, só que também é sério. A maior parte do tempo ele é um anime romântico mesmo, ele é sério. Mas, enfim, aí ele vai lá com o barman que chama ele pra ir pra águas termais, alguma coisa assim. Então eles ficam lá conversando. O barman diz que ele era o pai dele, era chefe lá do grupo chamado Yakuza, em que ele não sentia liberdade. Então ele saiu, quando abandonou, depois o pai dele morreu. Então ele não parou por causa daquilo. Sei porque se ele tivesse parado, ele, sei lá, eu acho que não teria o bar, não teria conquistado outras coisas. Então a escolha dele foi viver com aquela dor, não esquecer, mas viver, saber conviver com aquela dor. Então acho muito legal isso. É realmente um anime que, quando tira pra ser maduro, é muito, dá aquela ideia forte, entende? E o Natsuo se toca que tá fazendo merda, ele se toca que a Sensei não fez aquilo pra deixar ele assim, ele fez pro bem dele. Então ele começa a escrever dedicadamente, diz pro Kiriya Sensei que poderia dar uma pausa nas escritas por semana e começar uma história mais longa, terminar uma história mais longa. E isso que o Natsuo faz, ele escreve a história mais longa. Então depois disso o Natsuo pensa nisso, aí aparecem cenas que a Arui vai no quarto, deixa aquele chocolate quente, aí olha pra trás e vê toda a comida que ela levou pro Natsuo, ele deixa na mesa. E ele tá lá escrevendo o livro. Ele vai no Kiriya Sensei e depois entrega. Kiriya Sensei, por sinal, gostou muito. Então, assim que o Natsuo sai do quarto, ele percebe que já é ano novo. Ele só percebeu porque apareceu na televisão. Então eles decidem sair, a Arui decide sair, e ele sai com os pais. Então aparece lá, eles falam, a Arui falou com o pessoal do grupo de literatura, chamou eles, então eles saem. E nisso eles vão pro Kiriya Sensei. Então o Natsuo curte lá, fala, Kiriya Sensei fica um pouco pistola que os malucos vão lá, mas depois que tudo termina, ele limpa lá os móveis e vai ler o livro do Natsuo, o que ele escreveu. E por sinal ele gostou muito. Depois ele chamou o Natsuo, chamou pra casa dele, e o Natsuo sem saber de nada, pensando que ele seria uma bronca ou algo do tipo. Mas quando ele chega lá, tem um cara lá, prazer conhecê-lo, adoro, oroshimasu. Então ele achou aquilo, ficou surpreso, não esperava aquilo. Aí de repente eles vão pra uma festa, uma premiação assim. E depois o Kiriya Sensei explica pra ele que ele secretamente publicou o texto que o Natsuo escreveu e ganhou em primeiro lugar. Então o Natsuo vê aquilo e fica surpreso. E o cara diz assim, expressão não sei o que, tipo, nada mais que essa expressão, eu não esperava mais que essa expressão, ou então essa expressão foi a que eu pensei, alguma coisa assim. E o Natsuo vai e faz o discurso que ele não conseguiria sem outras pessoas, deram força pra ele. Aí depois aparece que o Kiriya Sensei diz pra ele que foi por causa do esforço dele, foi por causa que o sofrimento que ele estava vivendo deu forças pra ele. Ele superou aquilo e ganhou um prêmio. E quando ele chega em casa, ele chega feliz. Quando ele olha de costa, ele pensa assim, Hina! Então ele corre e abraça a mulher que parece com a Hina. Só que quando ele separa, ele vê que não é a Hina. E até eu não pensava que era, eu pensava que realmente era a Hina. Mas é a Arui. E a Arui corre pro quarto dela. E depois o Natsuo, depois de um tempo, vai lá e pergunta, por que você fez isso? Não sei o que. Aí a Arui fala, é porque eu disse pra amiga dela, ela disse pra amiga dela que queria ter um cabelo grande. Então ela emprestou uma peruca pra ela. E ela tava usando, foi mesmo no momento que o Natsuo chegou. E ela disse que sentiu o abraço forte que o Natsuo deu nela, um abraço muito forte. E viu que o amor do Natsuo pela Hina era muito grande. E aí depois a
a Hina pergunta se o Natsuo e a Hina fizeram, né? E o Natsuo, que pergunta é essa? Aí a Hina pede pra ele responder, ele responde sim. Então a Hina pula nele, tipo, fica... e diz assim, eu não vou mais me segurar por causa da mana Hina. E aí depois o episódio termina. Aí na cena lá que aparece os pós-créditos, aparece a menina com o cabelo cortado, que parece muito a Hina. Até com a cena que aparece. Parece que a Hina cortou o cabelo pra não ser conhecida. Então, depois disso, antes disso, né, a mãe da Hina contratou um detetive pessoal para descobrir onde é que ela tava. Ele descobriu, só que eles não resolveram encontrar pro Natsuo, senão o Natsuo ia lá e estragar tudo. Aí assim termina o anime. Espero que essa segunda temporada saia logo. E eu esperava que teria mais de 12 episódios, porque o anime são muitos capítulos. Mas eu gostei do anime da primeira temporada. Vamos ver se a segunda fica melhor ainda. E se você gostou, deixa o like. Isso me ajuda muito. Valeu, falou, fui.